Boa noite, tudo bem? Hoje vamos começar com mais uma live e vou chamar aqui minha amiga que é professora de inglês e trabalha já com jovens e tem uma boa experiência com o ensino público para poder bater um papo. Deixa eu convidá-la aqui para participar da nossa conversa. É a Liliane, professora lá de Vespasiano e que tem uma formação bacana, tem uma experiência boa e interessante para lidar com a língua inglesa. Deixa eu ver se ela chega aqui, né? Aguardá-la. E enquanto isso, vamos ver quem é que aparece. Olá, como é que vai? Tudo bem? Muito bom tê-lo aqui. E aí, o que você conta de novidade? Participa aí conosco. Aí, ó, a Liliane acabou de chegar. Deixe-me convidá-la. Ela deve estar agora aceitando. Ficamos dependentes só da conexão. E é isso. Ela já já chega para a gente falar um pouquinho de como é que é esse ensino de inglês. Ei, Liliane. Oi, Boa noite. Tudo boa bem? noite, tudo? Então tá bom. Estava aqui falando que ia te esperar para poder te apresentar formalmente, para a gente poder prosear um pouquinho, né? Então, deixa eu fazer uma apresentação à altura da minha querida amiga. Miliane Marques é graduada em Letras, com licenciatura plena pela UFMG, em língua inglesa. Tem uma pós-graduação lato sensu em metodologia do ensino de língua materna e língua estrangeira pela Facinter. Tem ainda uma especialização em ensino de inglês pela UFMG também. E tem um aperfeiçoamento em ensino de língua inglesa pela Universidade do Texas, feita no ano passado, em 2019. É isso mesmo? Isso. Muito bem. Então tá, então tem que apresentar formalmente, porque eu acho que não apenas a formação é importante, como é algo que nós sempre valorizamos, né? Nós, como professores em sala de aula, sempre falamos para os alunos da importância que é estar em formação, manter essa formação sempre em dia e buscar sempre novos conhecimentos, e é por isso que eu gosto de sempre passar por esse caminho de falar da formação. E eu sei que você também tem essa prática de falar bastante sobre isso, né? E a língua inglesa acaba sendo uma língua, uma disciplina um pouco desvalorizada, desprestigiada na escola, né? Queria que você falasse aí um pouco como é que é esse ensino de língua inglesa nas escolas públicas, Liliane. Então, boa noite para todo mundo. Só respondendo ali, Maurício falou que tá com saudade de nós dois. É, Saudade daquela época também, viu, Maurício? Muito. pois é, muita saudade. Bom, eu, particularmente, como você disse, eu acredito muito nessa questão da formação. Eu não tenho aquela coisa de achar que existe uma matéria mais importante ou menos importante. Nas minhas aulas de língua estrangeira, eu procuro dar na escola pública a mesma aula que eu daria num curso de idiomas, porque eu já trabalhei muito tempo em curso de idiomas também. Então, assim, Uhum. eu procuro, à medida do possível, obviamente, porque a gente sabe que a estrutura é diferente, a quantidade de alunos é diferente, mas eu sempre procuro seguir a mesma linha, assim, a mesma aula que eu daria num curso de idiomas, eu dou na escola pública. Porque eu acredito na escola pública, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, inclusive no ensino superior, então eu acredito na escola pública de qualidade. E a minha parte eu faço sempre, sabe? Então eu falo para os meus alunos assim, eu quero tirá-los da zona de conforto. Eu não gosto de dar aquela aula de inglês, cores, números e animais e verbo to be, sabe? Eu vou bem além disso. Porque eu Entendi. quero mesmo tirar os meninos dessa zona de conforto. Eu acho que Desafiar não é nem apenas tirar da zona de conforto, mas mostrar que é possível, né? Eu acho também. que a escola pública, ela perante a sociedade,
ela acaba sendo vista com um certo descrédito muito grande, quando, na verdade, ela tem um papel fundamental de transformação na vida das pessoas, e ela é a via lícita mais adequada para um processo de ascensão social, e principalmente socioeconômica, que é aquilo que o Brasil precisa. Nós não estamos falando simplesmente de a pessoa enriquecer, mas a pessoa ter a oportunidade de ter um emprego condizente com a sua formação e capaz de lidar com aquilo que são os desafios que têm que ser enfrentados no mercado de trabalho, né? Deixa eu aproveitar aqui e agradecer a presença do Maurício, da Silvânia. A Silvânia está aqui em Portugal assistindo a gente. A Nath, o Engevandro Patrício, Evandro, Elber Johnny. Evandro? Nosso colega, professor também. Ah, que bom. Sempre bom ter os colegas aqui participando. Eber Jones Matos e a Bárbara, sua filha, que está aí também. É muito bem-vinda. E Ellen também está aqui. Obrigado a todos por estarem aí presentes, participando dessa conversa. E como eu estava te falando, né, Liliane? Acho que a gente sabe que a escola pública tem esse papel importante na vida das pessoas e que acaba sendo um pouco discriminada. E dentro da escola pública ainda há um certo desprestígio em alguns conteúdos, que é o que você está falando. Não tem como tratar o inglês como se fosse uma coisa simples ou descartável ou menos valorizada, quando é um conteúdo como outro qualquer, que tem que ser avaliado, que tem que ajudar o aluno a se transformar. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que acabar um pouco com esse sentimento de que o aluno não aprende inglês na escola pública, né? O que sua experiência diz sobre isso? Olha, existe um ditado em inglês que é "Where there is a will, there is a way". Onde tem vontade, tem o jeito. Então, eu acho que quando a gente quer, a gente aprende qualquer coisa em qualquer lugar. Basta querer. E, no caso, a gente tem que saber valorizar também os bons professores, os bons profissionais, porque tem muito, tem muito. Eu falo por mim, nas escolas que eu trabalho atualmente, eu vejo muito bons profissionais trabalhando, dedicando. Então, se os alunos quiserem realmente buscar, eles têm de onde buscar isso, e é possível sim, sabe? Então, assim, eu acredito que é possível aprender inglês sim. Obviamente que eu não vou conseguir fazer o menino sair da escola fluente com 2 aulas de 50 minutos por semana, numa sala cheia. Mas com um conhecimento maior eu consigo, tendo uma visão diferente, talvez encantado pelo idioma e com interesse de querer correr atrás por outras vias também. Então, eu acho que, no mínimo, a escola pública tem um poder de encantamento. Concordo. Sabe? Eu amo dar aula para o 6º ano, que é o primeiro ano do ensino fundamental 2 aqui, né? Muitos nossos colegas reclamam, 6º ano é bagunceiro, é barulhento, não sei o quê. Por causa da idade deles. Mas eu adoro, porque é o momento a chance que eu tenho de encantá-los. Para mim, pelo menos, é o primeiro contato que eles estão tendo com o inglês. Então, assim, eu tenho a chance de encantá-los mesmo, de fazer com que eles gostem, de querer a aula de inglês, de ansiar por essa aula. Igual quando eu viajei ano passado, que eu voltei, no dia que eu cheguei, eu estava descendo a rampa da escola, veio aquele monte de menininho correndo, me abraçar. Que bom que você voltou, professora, que maravilha. Eu acho que isso assim, o interessante mesmo, o encantamento, de poder fazer com que eles gostem e se interessem. É o primeiro passo, digamos assim. Sim, sim. E isso eu acho que é um privilégio poder criar esse sentimento de encantamento, né? Porque isso acaba transformando e permite que o processo de empatia se estabeleça ali com mais solidez, que eu acho que é fundamental. Quando o aluno ele se encanta e ele tem aquela empatia aberta pela disciplina, ele tem muito mais prazer, muito mais boa vontade, muito mais interesse. E aí entra naquilo que você já estava falando, né? Tirar da zona de conforto só vai ser um processo árduo se o aluno não tiver interesse naquilo.
porque se ele tiver, ele vai ver como um desafio a ser vencido e vai ver como uma oportunidade de aprendizado, né? E aqui a gente tem ainda o comentário do Eber falando, né? Que tem mandando saudações para você, é seu colega aí de intercâmbio em Austin. Ah, E sim, ele é de o Brasília, professor de Maurício, inglês também. pois é, e o Maurício falando assim, você causa isso em seus alunos, você é uma professora maravilhosa. É bom esse reconhecimento, né, Liliane? Nossa, Deus, como é? Na verdade, eu acho que é o que nos mantém ainda, né? Se a gente fosse parar para olhar todas as condições adversas, eu não sei nem se a gente continuaria na profissão, mas eu estava conversando isso hoje com uma aluna particular que eu tenho. Eu estava comentando com ela que eu tenho esse ano aproximadamente 700 alunos. Se juntar as duas escolas, deve dar mais ou menos entre 600 e 700 alunos. Aí ela falou comigo, nossa, eu não daria conta, é muito difícil, não sei o quê. Eu falei, olha, difícil é. Mas quando eu paro para pensar que eu tenho a oportunidade de tocar quase 1000 vidas, de fazer um pouquinho de diferença, por mínima que seja, em quase 1000 vidas, eu acho que é um privilégio enorme. É, Né? em um ano, né? Em um ano de atuação, isso é o mais assustador, né? Você tem nesse ano letivo esse grupo de 700 alunos que estão ali envolvidos com a sua matéria e você tem esse poder de conseguir encantá-los, de conseguir ensiná-los e ainda de tentar transformar a vida deles, né? Assim, é árduo o desafio, mas é um grande privilégio também. Eu vejo como um privilégio, assim. Eu gosto muito, graças a Deus. Eu trabalho porque eu preciso, mas eu tenho a graça de fazer o que eu gosto, de gostar do que eu faço. Eu faço porque eu preciso, mas eu gosto do que eu faço. Eu Isso é acho muito que bom. é um privilégio, com certeza. Pois é. Aqui a gente tem a presença da Cássia, que é uma amiga minha, que é supervisora. Ela é pedagoga, super dedicada, já esteve aqui conversando comigo numa live há um mês e meio atrás. Né? Obrigado aí pela presença. O Sebastião, que é professor de história, trabalhei com ele lá no Madre Carmelita, professor também muito dedicado. Assim, a gente encontra pessoas muito dedicadas e com esses princípios, né? De consciência do poder de transformação, de responsabilidade, porque está lidando ali com muitas vidas, né? E eu acho que isso tudo é muito importante, e principalmente quando a gente vai falar de uma matéria como o inglês, né? Se a gente for pensar, é uma outra língua, uma outra cultura, e que você vai ter que trabalhar dentro de contextos que muitas vezes são contextos muito adversos, né? O público que está ali naquela escola pública, muitas vezes ele tem dificuldade até em compreender o próprio contexto em que vive, a própria realidade, né? Como é que é ensinar o inglês e lidar com essa outra cultura? Para eles uma oportunidade também de conhecer algo novo, ou isso acaba sendo, né, desinteressante? Como é que você entende isso? Eu acho que talvez isso seja, no meu caso, essa questão da formação, tá sempre aprendendo mais, buscando conhecer mais coisas sobre outras culturas, porque isso desperta neles uma curiosidade muito grande. Muito grande. Em todas as minhas turmas do ano passado, quando eu cheguei dos Estados Unidos, a primeira aula, depois que eu voltei, eu não consegui dar aula propriamente. Foi uma aula de cultura americana. Porque eu tive que contar tudo que eu vi lá, tudo que eu presenciei, eles perguntam. Assim, eles têm muita curiosidade. Então, eu acho que essa questão aí a gente vai criando, eu, pelo menos, tento criar neles uma identidade com a língua. Para eles perceberem que não é uma coisa tão distante, não é uma coisa tão difícil, tão impossível, igual às vezes parece para um aluno de escola de periferia, por exemplo. Eu sempre faço questão de falar com eles que eu também estudei escola pública a minha vida toda, e que eu continuo estudando até hoje, e por isso que a gente vai alcançando as coisas, vai conseguindo calcar aí esses degraus todos, mas eu tento criar neles uma identidade, assim, com o idioma, sabe? Matar essa curiosidade que eles têm muita, para fazer com que eles criem uma identidade, perceber que é uma coisa mais próxima.
Assim, o contato com o idioma muitas vezes vem por caminhos como filmes, desenhos, seriados, quando ocorre de terem a oportunidade de assistir na língua nativa, né? Porque muitas vezes isso já passa por um processo de dublagem e que não consegue agregar ali esse conhecimento linguístico. Então, muitas vezes assim, assistem os filmes ou assistem a seriados, mas o que vem é uma imagem de um país que está sendo vendida, digamos assim, né? Vendida entre aspas, né? Não é no sentido pejorativo, mas é no sentido de fazer uma propaganda para atrair ali aquele olhar positivo, atrair o turismo, e que muitas vezes tem práticas em relação a comportamentos e em relação a como é a vida e o cotidiano deles, que são muito diferentes aí do Brasil, né? E aí, como é que você concilia, como é que você lida com isso? Essa curiosidade realmente surge? É, assim, eu sempre indico para eles terem o máximo de contato possível com o idioma. O máximo, que seja com música, com filme, com série, com jogos, principalmente, né? Porque jogos a palavra do momento. Mas, assim, eu peço para eles observarem o tempo todo esses aspectos, assim, aspectos culturais, aspectos da própria língua. Quando eu falo, por exemplo, eu vou ensinar o som do TH, eu falo para eles, olha, quando estiver assistindo, presta atenção que você vai conseguir perceber claramente na boca da pessoa fazendo do TH mesmo. Então, assim, mesmo que seja dublado, eu tento explorar esses aspectos para enriquecer o conhecimento do aluno e o contato dele com a cultura e com o idioma, do sentido que for. Entendi. E aí, fala um pouquinho, quando você chegou no Texas e foi conviver com essa cultura, com essa realidade, para você também houve uma confirmação daquilo que você já conhecia ou já tinha ideia, ou teve muita novidade? Como é que foi essa relação com chegar finalmente no país que fala aquela língua que você trabalha com ela diariamente, né? Como é que foi isso? Fala um pouco dessa relação, da expectativa e da realidade. Foi muito legal, assim, a oportunidade de conversar com nativo não tem preço, né? Então, assim, foi muito legal, muito interessante, foi um aprimoramento muito grande mesmo. Aquela coisa, quando você está ali no tete a tete, não existe recurso, é você e você se vira, né? Agora, uma coisa engraçada foi que quando eu cheguei lá, uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o cozinheiro do dormitório onde eu fiquei. E é um senhor, assim, já um pouco mais velho, e que fala muito o que a gente chama de Black English. Aquele inglês bem próprio das comunidades negras, assim. Menino, mas quando eu comecei a conversar com ele, eu entrei em pânico. Eu falei assim: eu não sei nada, eu não sei nada. Meu Deus, socorro, eu vou sofrer muito aqui. Aí, depois eu entendi que era específico dele, é o jeito dele falar, a articulação dele, o tipo de jargão, dialeto dele. E até com o tempo também, já fiquei amiga dele, batia papo, pedia a ele as comidas diferentes que ele falou que podia pedir, enfim. Mas assim, o primeiro contato que eu tive com ele, eu falei, meu Deus. Então é bem diferente a realidade da expectativa, né? Porque é o que eu sempre falo com os meus alunos assim. Livro de inglês, por exemplo, tem aqueles áudios lá que a gente escuta. Aquilo ali é cheio de recurso didático. Não tem barulho de fundo, é a pessoa falando devagarzinho para poder o aluno conseguir entender o que está sendo dito. Na vida real não existe isso. É com barulho no fundo, é com tanto de gente perto, é com a pessoa falando um dialeto que você não conhece, enfim. Mas é muito legal, É, é uma experiência, nossa, foi muito bom. isso me faz lembrar de uma conversa que eu tive recentemente com uma amiga, que estava falando a respeito de processo de tradução, né? E ela é de Belo Horizonte, ela é de Minas, né? E eu falei com ela assim, olha, é difícil mesmo lidar com certas traduções e de achar referências para elas.
por exemplo, que referência que você dá academicamente para a reda? E a outra pergunta é, como é que você traduz a reda para alguém que está chegando de fora? Então, é muito interessante essa sua fala, porque quando eu transponho isso para a minha realidade de professor de língua portuguesa, eu vejo diversos outros exemplos parecidos, que é justamente quando a gente começa a mudar o olhar e falar assim, tá, e se eu transformar isso para o outro lado, como é que fica, né? Então, da mesma maneira que você, quando está ali lidando com o material didático, com o áudio que vem no material didático, com todas as condições ali favoráveis para a aprendizagem e com toda uma preocupação em ensinar a gramática da maneira mais formal, mais adequada possível, você não está lidando com aquilo que é a língua do dia a dia, né? Então, isso faz muita diferença, porque quando o aluno lida com a língua do dia a dia, e isso acontece muitas vezes em filmes ou seriados, cria um certo choque, né? Cria um certo ali descompasso. E como é que você lida para explicar isso para o aluno? Isso surge às vezes como discussão em sala de aula? Sim, eu explico desse jeito. Olha, assim como nós temos expressões nossas que para nós faz sentido, mas se alguém olhar de fora não vai entender nada. Eu lembro que há pouco tempo eu usei o exemplo de zangado. Para nós aqui, eu estava comentando isso com um aluno que gosta muito de carro. Falei com ele, olha, se você virar e falar assim, nossa, aquele carro ali é zangado. O que você quer dizer? Que ele é bom, que ele é muito potente, que ele tem... Mas para uma pessoa que está de bem de fora, vai imaginar o carro zangado, vai achar que ele é ruim. Vai imaginar exatamente o oposto. Então é o que eu falo, olha, assim como nós temos expressões que só para nós faz sentido, no outro idioma também tem. E você estava falando esse negócio do arreda aí, quando eu fiz essa viagem para o Texas, eu fui com um grupo de professores aqui do Brasil. E no meu grupo tinha nós de Minas, o pessoal de Brasília, que inclusive esse é meu amigo, e muitos nordestinos, de vários estados do Nordeste. A gente brincava o tempo todo com essas expressões assim do idioma, porque nós mineiros somos cheios de arreda, xuxa isso aí na bolsa, umas coisas assim que os outros não entendiam e vice-versa. Eles também tinham altas expressões que a gente não conhecia. Então a gente brincou muito com isso lá, assim, foi muito divertido, foi um ganho linguístico muito grande, porque inclusive no próprio idioma, que foi muito legal poder ter contato com esses outros essas expressões que para nós aqui não são tão comuns assim. São os falares do Brasil e os Brasis que o Brasil não conhece, né? Porque Né? muitas vezes, e não conhece não é nem porque não queira, mas é porque muitas vezes não temos a oportunidade de conviver com as pessoas e sair daquilo que é o estereótipo que muitas vezes chega pela mídia. Porque nós temos um certo imaginário de como é esse estereótipo que chega, né? Como é o falar de quem está no Nordeste, como é o falar de quem está ali no Centro-Oeste, na região Sul, como é o falar de quem está, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas isso vem muitas vezes estereotipado, né? Vem carregado, às vezes, até de um certo preconceito, de uma... Realmente é carregado em determinados aspectos e algumas pessoas recebem bem, outras recebem mal, mas isso tudo faz parte da riqueza cultural que o Brasil tem, e principalmente da riqueza linguística, né? Que é muito, muito diversa. E eu imagino que para você tendo que lidar com o falar no Texas, deve ter sido realmente bastante complicado, porque eles lá falam com uma peculiaridade de pronúncia, né? Uma tonalidade, um jeito que é muito propício daquela região, não é isso? É. Assim, a maioria das pessoas dava para entender muito bem, tranquilamente, na universidade, em bares, lojas, assim, beleza, mas tinha situações realmente que, igual um dia estava eu e uma amiga minha sentada num bar irlandês que tinha lá, que a gente gostava muito, tinha uma moça lá que tocava harpa,
e cantava muito bem. A gente gostava muito de ir aos shows dela. E aí a gente estava assistindo o show, chegou um rapaz, pelas vestimentas, assim, parece bem cowboy mesmo. E começou a conversar com a gente. Ele falou um monte de coisa. Aí nós duas olhamos uma para a outra assim. Você entendeu? Não, eu também não. Vamos fazer igual os pinguins de Madagascar. Sorria e acene. Porque assim, muito, muito, sabe? Assim, interiorando demais. Foi complicado mesmo. E ele estava Imagino. rápido, assim, parecia que ele estava nervoso, sei lá, muito complicado de entender. Mas eu imagino que seja igual. Eu tive uma professora na UFMG chamada Heather Blackmore, e ela falava que quando ela veio para o Brasil, ela veio primeiro para Minas. Aliás, ela veio primeiro para São Paulo. Em São Paulo, ela achava o português muito difícil. Quando ela veio para Minas, ela não achava difícil, ela achava impossível. Porque aqui a gente faz o linking, né? Que a gente emenda o som de uma palavra na outra. Aí ela começou a dar vários exemplos de coisas que ela não entendia do nosso jeito de falar. Por exemplo, o que, que a gente fala no ônibus? Sense. Senso. Sense. O que, que é sense? Deveria ser um dá licença, mas isso, né, nós acabamos engolindo ali as vogais e as consoantes e vira senso. Sense. Então é mais ou menos o mesmo processo que a gente passa, igual eu passei no Texas, por exemplo, em algumas situações, alguém falando um sense comigo lá e foi isso. É, não só sens, mas arreda também. Porque tem Arreda. as palavras que às vezes estão inteiras, mas tem outro significado ou são completamente desconhecidas e que criam esse descompasso, né? Tá, mas aí vamos aproveitar que você está falando disso, né? E falar um pouco da questão do material didático. Eu queria explorar um pouco esse tema, mas antes deixa eu só agradecer aqui. Mais algumas pessoas chegaram. A Manuela é daqui de Portugal, ela sempre acompanha as lives, obrigado. A Marcela Bernardi, que foi nossa aluna também. Juliana Mussa acenou para nós, mandou um abraço. Leandro.128TS, que eu não sei quem é, peço desculpas. A Juliana Mussa disse: Liliane é excelente professora. O Laerte, que foi nosso aluno, apareceu aqui também. Luciano, o FMG, entrou aqui, mandou um alô. Mari Bueno.arte. A Daniela Lima Chaves, ela é uma amiga minha, muito querida, que está sempre presente. Então, queria agradecer a todos por estarem aí presente e participante, né? E aí, Liliane, assim, né? Você pode falar um pouco de quem está aí por perto, né? Participando e também comentar um pouco sobre a questão do material didático, né? A Ju foi minha aluna na primeira turma que eu dei aula na vida, assim, uma das primeiras turmas que eu dei aula na vida. Uau! Se, hoje é minha amiga pessoal, de frequentar a minha casa e tal, mas foi minha aluna de uma das primeiras. Assim, se não foi a primeira, foi a segunda turma que eu dei aula na vida. Não vou falar quando para não entregar a idade. Melhor. Deixa Né? estar. O Luciano, que você falou aí, foi meu colega da UFMG, estudou comigo lá também professor de inglês. O material didático, amigo, que assim, ele vem com aquela coisa do ideal, tem o ideal e o que é real, né? Então, assim, tem materiais, por exemplo, produzidos pelas professoras da UFMG que são excelentes, mas que às vezes não atingem um aluno. Eu falo por mim, pela minha experiência, né? Em escola pública de periferia, por exemplo, porque um menino de escola pública de periferia, aquele livro não atinge o aluno como poderia, você entende? Então, às Sim. vezes, esses materiais são muito bons, mas eu costumo fazer adaptações para que ele esteja mais próximo da realidade do aluno e seja mais interessante para ele. E os materiais que você tem tido a oportunidade de escolher ou de selecionar,
pelo PNLD, assim, eu sei que o PNLD tem uma peneira bem fina, né? Eu conheço o programa há muito tempo, já estive, inclusive, num grupo de pesquisa que lida diretamente com o programa. Sei que eles são muito criteriosos, mas, assim, quando você olha para o material de inglês, você acha que tem conseguido atender esse perfil? E aí eu só quero também destacar o seguinte: você é uma professora com uma ótima formação, mas trabalha numa região que é uma região periférica da capital, que não é Belo Horizonte, é Vespasiano, e que, por isso, acaba lidando com um público que é um público que está um pouco mais afastado da capital e, por consequência, acaba tendo outros referenciais que não são esses mesmos que as pessoas da capital têm. Isso cria algum certo descompasso, isso cria alguma situação ali no processo de aprendizagem. Queria que você explorasse um pouco isso. Sim. Inclusive, quando eu fiz essa minha especialização na UFMG, eu tive a oportunidade de participar de debates com as próprias professoras de lá, que escrevem muitos desses livros. E eu falei um dia, e o pessoal achou até que eu fui meio rude, mas a minha intenção não foi essa de forma nenhuma. Mas eu falei com elas, olha, é muito distante sentar num gabinete aqui no quarto andar da UFMG e escrever um material para um menino de escola pública, de periferia, de 6º ano, lá num bairro de Vespasiano. É muito diferente. Sabe? A visão é muito diferente. Assim, as pessoas me entenderam como se eu tivesse sido rude no que eu falei, mas não foi. Eu quis mostrar para elas essa diferença, que destoa sim. E é complicado. E a gente, como professor, o que nos resta é tentar fazer adaptações para que isso chegue mais próximo do aluno. É o que eu faço, por exemplo. Eu aproveito algumas as atividades, as coisas, e vou adaptando de uma forma que consiga atingir meu aluno. Entendi. Na verdade, as pessoas que estão produzindo material didático, por mais que elas tenham um critério muito, muito claro pelo Programa Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, mas elas estão imersas dentro dos seus contextos. E eu tenho certeza que a maioria delas, por mais que tente trabalhar com a diversidade, não apenas porque acreditam que a gente, trabalhando com gêneros textuais distintos, somos capazes de lidar com várias situações de comunicação e ter um enriquecimento maior, mas também com situações de comunicação muito diversas para poder ampliar ali as possibilidades de aprendizagem. Mas isso ainda é uma referência que está muito ligada ao conhecimento prévio ou aquele background que é do próprio professor que elabora o material, né? E que muitas vezes não é exatamente do público para o qual o material se destina. Sim. E talvez se você chegar e perguntar para um autor de livro, você está escrevendo um livro para aluno de escola pública, bacana. Você já trabalhou na escola pública? Só na universidade. Pois é. Muitos deles não trabalharam na escola pública ou, às vezes, trabalharam... Eles podem até ter uma experiência de um curso, né? Às vezes trabalharam num curso livre, às vezes trabalharam numa instituição de ensino de línguas, mas não é necessariamente trabalhar em escola pública e nem é trabalhar em escola de periferia, porque eu acho que são duas coisas distintas. E aí, gente, deixar muito claro, quando eu digo periferia, eu não estou dizendo que é uma escola pior, nem estou dizendo que é uma escola marginalizada. Não. De periferia no sentido de que não está ali na capital, de que está geograficamente afastado de um grande centro. É nesse sentido, né? Porque pode ser que alguém assista aí e fique um pouco incomodado, mas é nesse sentido. Né? Eu trabalhei em Vespasiano, inclusive, né? Eu fui colega da Liliane, eu quero deixar isso claro, porque assim não fica nenhuma dúvida de que nós tivemos ali uma proximidade muito grande num dado momento, e foi importante a gente ter convivido, né? Foi um aprendizado, acho que para os dois, foi uma troca muito grande, né, Liliane? Eu gostei muito. Quero até deixar aqui registrado para todo mundo o quanto foi importante você ter aparecido aí na minha vida e na minha formação, né? Isso ajudou muito.
E aproveitar até para falar, né? Agora que a gente está lidando aí com essa questão de material didático, tem aí o bicho-papão do Enem. Como é que lida, como é que é esse processo? O Enem, ele é mesmo uma régua que pauta o ensino? Como é que isso funciona para o inglês? Porque, assim, para o português eu posso falar, né? Eu sei que o Enem é como se fosse um benchmark que tem que ser atingido. A redação é uma preocupação para chegar àquela nota 1000, todos preocupados com a excelência, até porque é uma forma de conseguir chegar às melhores vagas nas universidades. Mas e como é que isso fica para o inglês e para o ensino de inglês na escola? É, assim, eu particularmente trabalho sempre focada no Enem e nos processos seletivos, porque como eu dou aula para terceiro ano do ensino médio, que assim, a minha vida é de um extremo ao outro. De manhã eu trabalho com segundos e terceiros anos do ensino médio, e de tarde eu trabalho com sexto e sétimo do ensino fundamental. Então eu vou de um extremo ao outro, né? Do início ao fim. Nessas minhas turmas de ensino médio, eu foco sempre no Enem e nos processos seletivos que eles vão participar depois do ensino médio, porque nem todos querem prestar o Enem, por exemplo. Mas todos têm que passar por um processo seletivo, vai fazer um curso técnico, vai tentar um processo numa empresa, alguma coisa. E querendo ou não, o inglês hoje é um diferencial. É um diferencial. Então eu procuro focar nesse tipo de coisa, preparar esses meninos tanto para o Enem quanto para esse tipo de processo que eles vão encarar depois. Entendi. Né? Eu sempre falo com eles, por exemplo, eu sou aplicadora do Enem, eu comecei a aplicar, acho que em 2013 ou 14, não me lembro direito. Mas enfim, por muitos anos. Eu não apliquei ano passado, porque a minha filha prestou o Enem, então quando a gente tem um parente direto fazendo a prova, a gente não pode aplicar. Mas desde 2013 até 2018, eu apliquei todos os anos. E o que eu pude perceber do Enem, especificamente da prova de inglês, é que ela está ficando a cada ano os textos maiores e mais complexos. Guilherme está me lembrando aí que foi 2013, desde 2013. Então, assim, a cada ano que passa, a prova de inglês está ficando mais difícil, mais complexa, os textos maiores. Então, eu tento trabalhar com eles desde o início do ano, principalmente terceiro ano, com questões do Enem, sempre com foco, né, no objetivo principal, que é o Enem. Entendi. Deixa eu só aproveitar aqui e cumprimentar, agradecer o Vitor Schmidt, 33, que entrou aqui, Gleison Túlio, que também entrou, Gripi Marcelo, que está aqui, o Guilherme, né? Tipopa entrou, a Ju Zamboni, que é pedagoga, amiga minha também, está aí presente. Obrigado aí a todos que estão participando. Se alguém tiver alguma pergunta, né, para fazer, aproveita que a Liliane está aí, pronta para responder qualquer pergunta, né? As mais difíceis de preferir, porque as fáceis não precisa. e aí, Liliane, assim, é interessante a sua fala em relação ao Enem, porque nós sabemos que ele é um balizador, né? E é a porta de entrada para uma vaga importante numa universidade, principalmente nas universidades públicas. E eu também acho que a ideia de ter textos maiores e mais complexos está ligada à qualidade da concorrência. Então, eu acho que para o aluno que não leva a língua estrangeira muito a sério ou que tem uma certa dificuldade de encarar, por exemplo, o estudo do inglês como algo importante, que essa sua percepção de que os textos estão maiores, os textos estão mais complexos, né, com toda certeza vai além do gramatical, começa a entrar processos de expressões idiomáticas, de termos que são típicos para determinados usos. Então, quando isso aparece, com toda certeza, é porque a régua também está ficando mais alta. E aí o aluno tem que levar mais a sério, tem que estudar com um pouco mais de afinco, né?
Sim, o objetivo é selecionar, né? Exato. Então, quanto maior a concorrência, mais difícil fica, porque o objetivo é selecionar, É, né? a ideia é levar sempre os melhores para as melhores vagas, né? É. Isso aí ainda tem um outro agravante, que eu acho que é a importância da língua estrangeira para a vida universitária, né? Hoje, mais do que nunca, né? Eu não me canso de falar isso. Nós estamos em 2020, um quinto do século XXI passou. Então, nós temos 20 anos de século XXI. Não dá para pensar que o futuro é amanhã, porque ele já chegou. Aquilo que nós achamos que vai ser, já é. Então, eu acho que é importante a gente entender o quanto o inglês está presente na nossa vida, né? O quanto o aprendizado não só é importante, como precisa ser levado mais a sério. E aí, você tem aí algum recado para dizer para os seus alunos? É, no mundo globalizado, não existe não falar um outro idioma, especialmente o inglês, porque o inglês é a língua franca do mundo, querendo ou não. Tanto que nos Estados Unidos tínhamos nós brasileiros, tinha gente do Uzbequistão, tinha gente do Japão, da China, todos comunicando em inglês. Então, assim, no mundo globalizado, é necessário dominar uma língua estrangeira, especialmente o inglês como língua franca. Então, não é que eu estou puxando a sardinha para o meu, a brasa para minha sardinha porque eu sou professora de inglês, não, mas é porque realmente é necessário. Eu falo sempre para os meus alunos do ensino médio que todo ano eu falo assim, esse ano, há uns anos para cá, eu estou com um cargo na prefeitura e um cargo no estado. E todo ano eu falo assim, não, eu vou ficar só com os meus 2 cargos efetivos. Esse ano eu não vou pegar mais nada. Não tem jeito, as pessoas precisam do inglês para faculdade, para trabalho, não sei o quê, e as pessoas vêm me procurar. E por mais que eu fale que não, eu acabo tendo aluno particular, além dos meus cargos, porque as pessoas precisam, de verdade, e vêm procurar com necessidade mesmo da língua no trabalho. Eu estou dando aula agora para 2 pessoas por questão de faculdade, uma que está fazendo pós-doutorado e uma que está na graduação, 3 que é por causa de serviço, e isso além dos meus cargos, né? Então, assim, não tem como, as pessoas precisam, de verdade, elas vêm atrás porque realmente precisam. Então, se os meninos que têm oportunidade, enquanto estão jovens, têm menos obrigações, menos coisa, dedicar um pouco mais, já é um ganho lá na frente. Lá na frente é um obstáculo a menos. Isso faz muita falta, né? A gente sabe o quanto esse aprendizado de uma língua estrangeira abre portas, né? O quanto abre portas. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer a presença da Mila Beta Alves. A Jaqueline, que foi nossa colega, resolveu dar um alô, está prestigiando a gente. Saudades, viu, Jaque? Saudade grande. E ainda Josiane Miranda, que está aqui, prazer. E, por fim, né, mas não menos importante, a Juliana Zamboni fala, né, que não é da nossa cultura estudar inglês. Nas escolas públicas não temos inglês no Fundamental 1. Pois é, você pode comentar um pouco mais disso, Liliane? O que você acha? Se o Fundamental 1 é adequado, é o momento já para trabalhar com inglês? Se teria condição de fazer um bom trabalho? Sim. Me parece que aqui na nossa região, a Prefeitura de Contagem já tem o ensino de língua inglesa no Fundamental 1. E eu acho muito importante, porque as noções básicas, essa questão do encantamento que eu te falei do 6º ano, a gente já poderia começar com a criança, no Fundamental 1. Para quando ele chegasse no 6º ano, por exemplo, já está vendo outras coisas, já ser um outro passo, entende? Em vez de deixar esse Sim. primeiro passo para o 6º ano. Pois é, mas assim, a gente sabe que há aplicativos
que há determinadas páginas que são dedicadas a um público infantil mesmo, né? Para falar de cores, para falar de números, né? Uma introdução bastante básica e bastante lúdica para lidar com a língua estrangeira. Né? O que você me fala disso? Como é que a escola tem encarado? Isso tem sido incorporado na prática do professor ou nem por isso? Dentro de sala, não. Te falo que dentro de sala, não. A maioria das escolas nem permite, na verdade, o uso de celular em sala de aula. Né? Porque por uma questão de resguardar o aluno, assim. Porque uns vão estar fazendo o que realmente tem que fazer, mas outros vão estar vendo outras coisas que não deveriam. Então, não tem esse uso em sala de aula. Tem escolas, por exemplo, que tem uma estrutura, que dá para você usar os aplicativos, fazer alguma coisa. Na grande maioria, não tem. Então, aí complica bastante também. Não tem como fazer milagre. Né? Entendi. Mas você tinha falado há pouco a respeito desse processo de uso de jogos, da gamificação. Quer dizer, define aí para mim como é que você vê isso, né? Pensando em público tipo fundamental 1, 2 e 3, como é que seria uma escala de o que é que há de material online, material digital? Eu acho que vivendo esse processo de pandemia como nós estamos vivendo, de isolamento social, de restrição de aglomeração, como é que esses recursos digitais podem ser usados e aplicados para esse ensino? Que tipo de orientação que os professores podem dar? Né? Fala um pouco disso para mim. A gente orienta os alunos a usarem mesmo. Eles gostam muito de jogos. O jogo, no meu caso específico do inglês, o jogo é um motivador. Ele é um elemento que faz com que o aluno crie identidade com o idioma. Porque ele começa a ver a importância de aprender, ele começa a querer aprender. Então, o jogo funciona muito como essa questão de motivação. Mas eu acho que se ele for bem explorado, o jogo é fantástico, porque é uma forma. A gente pode até avaliar o aluno através de jogos. Então, a gente precisaria equipar melhor as escolas, ter uma estrutura bacana, porque o jogo é uma ferramenta fantástica. Fantástica. Sabe, assim, a gente poderia usar jogos didáticos com o objetivo de aprendizagem mesmo, porque os meninos jogam no sentido de diversão, de distração e tal. Já faz uma diferença enorme. Então, seria interessante que a gente pudesse usar mais frequentemente jogos didáticos, porque estimula o aluno. É uma coisa prática, não é aquela coisa só de absorver conhecimento. É de praticar, de usar. É muito interessante mesmo, assim. Eu acho fantástico. Tanto que eu comecei a dar aula há 17 anos atrás. E desde que eu comecei a dar aula, essa questão da gamificação ficou mais em alta agora, né? Talvez uns 5 anos para cá, ou até mais um pouco. Assim, talvez uns 10 anos, e isso acabou ganhando uma teorização mais consolidada e mais aprofundada, né? E uma notoriedade maior, né? Isso. Mas desde quando eu comecei a dar aula, há 17 anos atrás, eu sempre percebi isso em sala de aula. Tanto que a primeira monografia que eu fiz foi exatamente em cima do uso de jogos. Porque eu percebia claramente na sala de aula, por exemplo, que o aluno que jogava, que tem o hábito de jogar, que gosta, ele tinha um nível de inglês diferenciado dos outros da sala, mesmo que ele nunca tivesse feito um curso de idioma na vida. Através dos jogos, eles sabiam muito. Eu via que, às vezes, algum aluno me fazia uma pergunta, antes de eu responder, o outro já respondia. E já falava assim, essa palavra tem naquele joguinho tal, sabe? Então, assim, há 20 anos atrás que eu percebo que o jogo é a ferramenta. Entendi. Eu até gostaria de estudar mais, de me especializar mais nessa área, porque realmente é a palavra do futuro. Eu também acho que esse é um caminho que, para mim, não tem volta, né?
Deixa eu só mandar um abração aqui para minha querida amiga Adriana Salles, Adrix Salles, que está aí mandando um abraço também para você, Liliane. Foi minha colega de Vocês graduação. foram contemporâneas de UFMG, é isso? Sim, nós somos na mesma sala. Que Nós fizemos legal. estágio no Senex da UFMG juntas. Ah, é? É. O mundo é uma bola de gude, né? Né? Eu acabei te conhecendo a Adriana, depois te conhecendo, em situações completamente distintas, e acabou que nós nos conhecemos, né? Os três. Então, o mundo é uma bola de gude. Mas aí, aproveitando aqui, tem uma fala da Ju Zamboni dizendo que o lúdico sempre ajuda. E Muito. ainda Tutu Bio falando que a Liliane é a minha professora de inglês e que te ama. As Muito. declarações de amor a gente pode deixar para depois, embora já Não, estejam sendo não, feitas deixa eu falar publicamente. agora. Amor nunca pode ser deixado para depois. Ah, então tá certo. Tá certo. A Adriana tá aqui falando, Senex, sim. Vocês estiveram lá juntas. E o Maurício comentando, vocês foram, sem dúvida, os melhores professores que já tive. Sempre levarei comigo os conhecimentos que vocês me passaram. Obrigado, meus mestres. Ô, Maurício, assim, eu fico muito feliz de ter conseguido, de alguma forma, marcar a sua vida e ter contribuído, de alguma maneira, para a sua vida, para o seu aprendizado, né? Agradeço aí pela declaração e fico muito feliz com isso. Maurício é meu filhinho, né? Eternamente meu filhinho. Então, um homem é maior do que eu, mas é meu filhinho, eternamente. é, Fazendo muito sucesso aí, arrasando. Muito orgulho de você, Maurício. pois é, esses nossos alunos são sempre motivo de orgulho, né? Outro dia eu estava falando exatamente isso com uma ex-aluna, falando assim, olha, existem dois caminhos importantes para o ex-aluno. O primeiro é quando ele brilha, porque a gente se sente feliz com o brilho dele. E o segundo é quando ele reconhece o trabalho que nós fizemos e que, de alguma maneira, mudou a vida dele. E Sim. quando essas duas coisas acontecem, aí o nosso orgulho é imenso, né? A gente fica realmente extasiado É o com que esse faz tipo de valer a coisa. pena, né? É o que realmente faz valer a pena. Porque se a gente for Exatamente. parar para pensar em questão financeira, em questão de prestígio, essas coisas a gente. O que vale a pena é isso, esse reconhecimento, essas vidas que nós podemos tocar. Isso faz Exatamente. toda a diferença. Pois é. Por fim, mas não menos importante, Liliane, eu queria saber assim, se você tem alguma dica para dar para alguém que vai fazer prova de inglês do Enem, porque a gente agora está chegando nos últimos minutinhos da live, e aí, assim, dar as últimas dicas e a gente despedir do pessoal. Sim. Bom, as dicas de praxe, né? Fica calma no dia da prova. Estuda antes, não queira estudar um dia antes da prova, porque não resolve, né? Faça a sua parte. E confie no que você sabe, no que você tem de conhecimento. Os textos, como eu disse, estão ficando cada vez maiores e mais complexos. Então, assim, faz aquele skimming, que seria uma leitura geral do texto, para ter uma ideia geral. Não para na primeira palavra. Tá lendo um texto lá, apareceu uma palavra que eu não conheço. Para naquela palavra, estaciona. Não, continua. Continua. Mais para frente você vai entender. Ou se você deixar de entender uma ou duas palavras, mas se você conseguir entender a ideia geral do texto, tá feito. Não para nenhuma palavra. E eu estou falando isso porque eu tenho alunos particulares aqui que, por mais que eu fale isso, continua fazendo. É, Vai tranquilo, assim, e faz o seu melhor. As perguntas ainda são em português, então facilita bastante, né? O enunciado, pelo menos, é em português, então já facilita bastante. Mas é isso, se prepara com o tempo devido e no dia vai calmo. pois é. Especialmente esse ano, né, que o Enem vai ser em janeiro. Janeiro aqui no Brasil é um mês muito quente. Nós estamos, hoje é dia 1º de outubro, já está um calor absurdo. Você imagina como que vai estar em janeiro. Nossa. Então É, pense e, muito nisso, não esqueça a água, roupas leves, tudo isso faz diferença.
Pois Parece é. dica boba, mas faz uma diferença enorme. Eu falo por mim. O último concurso que eu tentei, eu fui com um vestido todo soltinho, uma rasteirinha e fez diferença. Então, assim, pensem nisso. Lembrem-se que janeiro vai ter um calor absurdo, então. Essa prova de janeiro me fez lembrar da época em que o FMG cobrava a segunda etapa, né? Isso, a long time ago, a gente passou por essa situação. Mas A isso, esses meninos gente, não sabem o que é, né? quando a gente passava na primeira etapa, da primeira para a segunda, a gente não tinha Natal, a gente não tinha Réveillon, a gente não tinha nada. Era Pois focado na é. prova da segunda etapa. Assim, é boa essa sua fala, porque para quem tá aí achando que o ano está perdido, que o ano acabou, não, o ano não está perdido, o ano não acabou. Estudar em dezembro, estudar na véspera do Natal, estudar na véspera do Ano Novo, não é novidade. Você não vai perder o seu mundo, sua vida por conta disso, e você Muito tem pelo tudo a contrário. ganhar. Basta levar a sério e estudar para fazer a prova que vai ser ali na segunda quinzena de janeiro, né? Vai ser dia 17 e dia 24 de janeiro. Exatamente. Bom, então tá. Liliane, olha, deixa eu só agradecer mais uma vez a presença das pessoas. Quem entrou aqui foi Vivi Joias, que eu não sei quem é. Foi minha Júnior Silva Lu, foi. Aline C. Físio 0901. Agradeço a todos. A Adriana passou aqui rapidinho, mas teve que sair porque ela tem uma live daqui a pouquinho. Nas quintas-feiras, ela sempre faz uma live. Ela é uma das maiores especialistas em Jane Austen no Brasil, quiçá a maior, e ela sempre está aí discutindo esse assunto. Então, né, se alguém tem interesse na autora ou em literatura inglesa, acompanhe o trabalho dela, ela realmente é incrível. E, no mais, agradecer a todos pela presença. Liliane, agora a despedida é contigo, para a gente encerrar antes que o Instagram nos derrube. Muito obrigada a todo mundo que participou. Espero que as dicas tenham valido. Muito obrigada a você, Amilca, meu amigo de sempre. Uma das pessoas que mais me fez crescer profissionalmente nessa vida inteira. Muito obrigada pelo convite, por tudo, de sempre. Obrigado a você e pela partilha e pela oportunidade desse papo, que para mim foi realmente muito agradável e por todos que estão aí presentes. Gente, um abraço a todos e até a próxima conversa aí. Até. Tchau, Lili. Tchau, pessoal. Obrigada.